iniciando, temos o quê? Tivemos um primeiro semestre bastante desenvolvido, onde conseguimos discorrer sobre toda a questão da Segunda República, até a sua parte mais final se aproxima com relação às duas últimas eleições parlamentares, as quais vai ser tema da nossa discussão aqui de hoje, uma em que, após um excelente governo, um dos últimos governos que o Venizelos fez, não? 4 anos depois, ele acaba convocando eleições parlamentares, nós vamos entender por quê, em setembro de 32, e por necessidade da crise, meses depois, ele é obrigado também a convocar novas eleições, não? Em função da mudança geral do cenário político dentro da Grécia. Então, todos esses temas aqui, os 5, vamos discorrer hoje, os efeitos da crise econômica, a consequência da crise econômica, certo, na política, o avanço da oposição e o desgaste do governo de Venizelos, do partido de Venizelos, as duas eleições e as tentativas aí de formação do governo do principal líder oposicionista aí, que foi o Tsaldaris, né? Através da montagem de um gabinete tríplice. Vamos entender o que foi isso. Bom, seguindo, apenas como revisão, ou seja, rápido passaremos, Venizelos trabalhou de 1928 a 1932, retornando à política com uma vitória cachapante ali no parlamento, em 1928, e como consequência, eu listei aqui os principais desenvolvimentos e realizações do governo dele, que foram muito significativos para a Grécia, para a economia, para o desenvolvimento da nação, que havia ressurgido praticamente das cinzas, não, com a questão da guerra grego-turca e o pós-Primeira Guerra Mundial. Então, só para que a gente possa se situar, uma grande realização foi a assinatura do Pacto de Amizade, né, grego-italiano, em 1928, considerando aqui que a Inglaterra tinha saído de cena e a nova e emergente força que estaria mais perto da Grécia seria a Itália. Então, houve essa necessidade diplomática, o estabelecimento do Banco da Grécia dentro do país, Banco Agrícola, tudo efetivamente para fomentar aqui o desenvolvimento, Conselho do Estado, e o Teatro Nacional, que acabou desencadeando aqui uma nova geração de intelectuais, e um renascimento aqui, a parte artística, né, cultural da Grécia. Isso praticamente sustentado por 3.000 escolas, além dos projetos de infraestrutura, no qual, para muitos gregos, ele acabou exagerando, né? Falamos de estradas, de drenagem de solo, bom, enfim, veremos isso mais tarde. Desenvolveu a economia, apesar da crise financeira e global de 29, né? E modernizou a legislação financeira, principalmente, e de distribuição de terras também, assinatura do Pacto de Cooperação e Apoio Helênico-Iugoslavo, após ele ter resolvido de maneira muito benéfica, não é, e mais a favor da Grécia, a questão da Zona Franca do Porto de Salônica, da região de Salônica, e a assinatura em Ankara do Pacto de Amizade, Neutralidade e Arbitragem com a Turquia, em 1930. Dentro disso que nós vamos discutir, a principal questão em que muitos se perguntam, e poucas são as respostas para essa pergunta, são as razões do porquê da ascensão, né, da oposição antivenizelista e a derrota dos liberais, né? Ou seja, o que levou, em resumo, o que levou à queda do político mais carismático, mais dinâmico e mais visionário que a Grécia moderna teve, né? Vamos, então, passar um pouco, né,
ter uma visão en passant dessas razões, perfeito? Mas a gente começa primeiro com o fato, mesmo da Grã-Bretanha não estar assim agora tão próxima da política grega, o fato é que com a volta de Venizelos ele acabou criando pelo menos a ponte financeira, a ponte econômica com a Grã-Bretanha. Mas em setembro de 31, a Grã-Bretanha, por conta da crise de 29, ela abruptamente tomou a decisão de abandonar o padrão ouro. A moeda dela desabou, e de uma única vez, o dracma e a economia grega acabaram caminhando também por uma pressão intolerável, já que o Venizelos havia atrelado a moeda grega à moeda inglesa, não, o seu maior parceiro. E pela segunda vez na história, o país acabou sendo obrigado a pedir o default da dívida externa em 25 de abril de 32. Repara bem, o Venizelos, ele não governa efetivamente se ele não tiver grandes gastos, se ele não tiver grandes obras. Isso foi já praticamente a característica, o perfil dele, mesmo nos últimos governos, no qual ele alavancou a economia da Grécia, né? Aqui tem outro gráfico interessante, né, na linha do tempo, e refletindo os governos anteriores e posteriores a ele, ou seja, colocando um espelho em cima de como foi a economia de outras nações no mundo em função do impacto da Grande Depressão. Lembrando que a Grande Depressão ela foi caracterizada por 10 anos, né? Ou seja, se fala que a Grande Depressão teve 10 anos, mas a curva descendente da Grande Depressão para os países, ela realmente ocorreu dentro de uma janela de 4, 5 anos. E foi, coincidentemente, a janela na qual o último mandato como primeiro-ministro do Venizelos ocorreu na Grécia, não? De 29 a 32. Então, reparem bem, projetando para baixo o período amarelo ali do Venizelos, nós temos as principais economias, até os Estados Unidos, não? Bélgica, França, Alemanha, a Itália, nenhum país praticamente se salvou dentro dessa situação. Um olhar melhor aqui mostra um pouco o que foi a reação desses países e que acabou tendo como expectativa de recuperação da economia uma visão mais protecionista e o abandono. A grande maioria dos países acabou fazendo isso, não foi diferente para a Grécia. Inteligentemente, o Venizelos adotou também a mesma saída, que foi abandonar a amarração do padrão ouro e deixar sua moeda se desvalorizar, para que assim as exportações pudessem ter alguma atratividade, uma vez que quase todos os outros países estavam fazendo o quê? Estavam minimizando os gastos com importação, não? Então, tem alguns exemplos aqui, tem o fato de que o Reino Unido foi um dos primeiros a deixar o padrão ouro. Eu não vou entrar muito nesse mérito, até porque a próxima tratativa, o Capotaz, ele vai entrar bem a fundo mais nessa questão, de uma maneira até mais ampla, com um quadro sinótico melhor, e talvez ele possa daqui aproveitar e comentar algo. Eu só aproveitei um gráfico que existia no mundo, apenas descolando a América do Sul, que tinha um outro cenário ali, mais do receio ditatorial, não? E por conta das ditaduras, eles acabaram fazendo essa desamarração para desvalorizar a moeda, que não teve relação com a crise de 29, mas os países que tiveram, sim, eles passaram a pensar nisso. Aqueles que resistiram, como foi o caso ali que nós vemos eu acho que foi da França, não? Não, foi Bélgica e França, eles tardaram muito em fazer isso e acabaram também, por consequência, tendo uma recuperação mais lenta. Bom, outra questão
que impactou e que, de uma certa forma, ela foi de origem econômica, porque o pacto que levou o Venizelos a assinar o tratado de amizade com Ankara foi a economia. Ele se viu com uma necessidade de limitar os gastos com armamento, uma vez que a Turquia ela voltava ao seu caminho bélico, e principalmente a reequipar sua frota naval, não? E ela já ensaiava a primeira reentrada no Egeu. Até então ela não tinha presença no Egeu, e isso tudo ela era instigada por Itália e outros países a comprarem e renovar sua frota naval. Essa reaproximação com Ankara que o Venizelos fez, ela teve origem econômica, mas ela não foi muito bem vista, principalmente pela oposição, e assim como com a massa de eleitores refugiados gregos, né, que vieram da Turquia, que ele tinha como seu eleitorado fiel. Todos acreditavam que ele fez concessões demais nessa questão, principalmente dos armamentos navais, e prejudicou também a expectativa dos refugiados gregos na relação de retomar ou serem compensados com as grandes perdas de propriedade que tiveram com o fato de terem que abandonar a Ásia Menor, né, por conta aí do Tratado de Lausanne. E seguindo aqui, entre outras questões nos quais a Grécia já não podia mais sustentar os seus débitos, né? Então, ou seja, em 32, a posição como primeiro-ministro do parlamento, o Venizelos se sentiu assim bastante pressionado, primeiro com essa questão de ainda ter que seguir com os ônus das reparações da guerra com a Turquia. Depois, ele instigou, ele assim, aumentou a questão dos débitos com Washington e com Londres, né, por conta das obras internas que ele tinha, tratando a questão da distribuição da água potável, o dreno das terras, a construção de inúmeras estradas, não? E isso tudo foi feito com dinheiro externo. E na época da crise, todos precisam desse dinheiro efetivamente, e a cobrança era grande. Bom, o custo com o assentamento dos refugiados ainda seguia, mesmo em 32, muitos dos refugiados ainda não tinham condições de moradia, e ele ainda mantinha, e a receita do país com a queda das exportações, né, do tabaco, passas e azeite, que eram os 3 principais produtos da balança comercial aqui da Grécia. O que mais efetivamente afetava as chances eleitorais de Venizelos aí para continuidade no poder foi mesmo a sua política econômica, ou seja, o fato de inicialmente ele ter atrelado o dracma à libra e ao padrão ouro, e principalmente a sua reaproximação com Ankara, né? Ou seja, aquela efusividade do norte da Grécia, onde de qualquer modo defendia o Partido Liberal e a política de Venizelos, né, mostrado até aqui nos cartões postais aqui, a chegada dele em Salonique no último mandato, isso começou a desaparecer, isso começou a minguar. O colapso do tabaco, que era praticamente vamos chamar, isso era um dos vetores políticos, ele concentrou grande sustentação e somas, inclusive, de dinheiro para poder suportar doação de terras, o aumento desse negócio através dos refugiados, considerando que grande parte dos refugiados tinham como epágilma, né, ou seja, profissão vinda da Ásia Menor, o tabaco. Houve esse boom, acabou cortando as expectativas e esperanças dessa população que havia começado, no final dos anos 30, a ver algum retorno nesse investimento. Então, como forma assim de resolver a questão econômica,
40% de redução salarial acabou ocorrendo dentro desse segmento, e isso provocou uma grande agitação social e greves de longa duração, greves que às vezes não terminavam. E essas greves exploradas principalmente pelo ressurgimento do ideal do Partido Comunista, que começava a criar uma base sustentada por esses trabalhadores, não, principalmente no norte, onde houve uma migração de eleitores liberais agora, não só para os partidos de oposição monarquistas, mas principalmente para a questão dos partidos mais socialistas ou comunistas. Aqui eu tenho apenas um conjunto de fotos que eu trouxe para se ver o tamanho do investimento em Kavala, que era um dos principais centros produtores e exportadores de tabaco do norte da Grécia, e esses investimentos, essas construções, elas foram feitas com dinheiros venezelistas, né? E foi um grande baque a partir de 32, não é? Um reduto quase que plenamente venezelista, ele acabou se esfacelando por conta da crise de 29, né? Bom, armazéns de tabaco, né, que ficava em Cavalo, para vocês verem a dimensão que era do porto, apenas para um único produto. Bom, dando sequência, esses outros movimentos também diplomáticos de Venizelos acabou, de uma certa forma, de modo paralelo, abalando essa questão do eleitorado, não? E o Venizelos acabou colocando as aspirações nacionais do país em segundo plano, quando ele pôs em prática a necessidade de quebrar o isolamento do país, não? O fato dele ter ido muito a fundo e ter trazido a Itália para muito perto, ter evitado talvez uma questão, talvez uma segunda questão desastrosa para a Grécia por conta mesmo do da crescente política nacionalista italiana. Os especialistas internacionais dizem que foi, de modo externo, foi uma das grandes realizações do Venizelos, esse pacto de amizade greco-italiano. Porém, ele declara, o Venizelos, à época, ele declara à imprensa que o dodecanesmo ele não pode, não deve impedir o desenvolvimento e a consolidação das relações de amizade e confiança entre Grécia e Itália, né? Ou seja, ele mostrava mais uma vez, não é, como ele fez com a Albânia, como ele fez com vários outros pontos, como ele no passado até ele tinha iniciado isso entregando a Trácia Oriental, de certa forma por conta da pressão inglesa, isso seguia deixando claro que Dodecaneso não era grego, não, e isso incomodava essa massa de imigrantes, não é, que hoje estava dentro da República, né? havia imigrado como refugiados para a Grécia. Do outro lado também o desinteresse dele, ou ao menos a não intenção de discutir ou tirar proveito da Enosis junto com o Chipre, né? Ele declara que as circunstâncias não eram adequadas para tocar nesse assunto, e, sem dúvida, com isso, Venizelos ele acaba pondo fim às esperanças dos refugiados da Ásia Menor de regressar às suas casas, né? Ao mesmo tempo também que ele equipara as indenizações dos refugiados gregos com aqueles últimos turcos que acabam migrando, né, deixando pouca coisa na Grécia. Isso leva praticamente a sua alienação eleitoral, né, com o resultado que muitos refugiados passam com isso a buscar outro partido, né, nas próximas eleições, sem contar que principalmente o partido de Tsaldaris, ele vende a política, ou vende a ideia de que a Grécia tem que ser uma nação plenamente agrícola, ela tem que ser uma nação que tem que tirar o seu sustento através das exportações agrícolas, e eles encaram
que uma alternativa oposicionista resolveria o problema dos refugiados com uma distribuição melhor de terras e até mesmo o fomento, deixando de fazer esse investimento na indústria, que, segundo o partido de Tsádaris, ele levaria a uma situação proletária como ocorria na Inglaterra. Não? Bom, o principal partido de Tsádaris, ele reage fortemente à política de reaproximação com a Turquia e tira proveito dessa situação, argumentando que a Grécia faz uma série de concessões à Turquia sem qualquer retorno substancial, e que também não existe garantia aos direitos da minoria grega na Turquia, e que a resolução da questão da propriedade ele acabou ficando às custas dos cofres e dos interesses gregos, não é? Ou seja, a Grécia não tinha efetivamente dinheiro para poder indenizar essas perdas a todos os refugiados. Em meio a isso, eu acho que em 31, com a aproximação com a maior aproximação e desdobramento do tratado entre Grécia e Turquia, o primeiro-ministro turco, né, o İsmet İnönü, ele visita Atenas e circula entre jornais essa foto de grande proximidade. Eu acho que isso também acaba chocando os refugiados que poucos anos atrás, ainda na geração deles, não haviam experimentado discursos muito mais nacionalistas, não é? Das lideranças turcas. Bom, e talvez como um dos pontos finais, não é? Alguns historiadores comentam que isso tem menor importância, outros são contrários a essa retórica, mas acontece também o fato de que na véspera das eleições de 32, a retórica do Venizelos, tentando reverter essa queda de popularidade no seu eleitorado, ele acaba criando um slogan e revivendo ou reacendendo aquela questão da Guerra Civil de 1915 e joga para o eleitorado um slogan, e para os seus partidários também, não é, que a Guerra Civil de 1915 ainda segue e que agora deve ser ganha ou para a conciliação ou para a vitória final. Então, o cenário já não é mais 1915, e mesmo ele se lembrando de 1920, a geração agora ela já passa a mudar, o eleitorado agora já tem uma nova geração que, até certo ponto, ela vive um momento cultural e intelectual diferente, e o cenário antigo, praticamente, ele está ainda nas mãos dos políticos antigos e, principalmente, da terceira força, que era o exército, que manteve praticamente a República ainda num clima de extrema segurança. E esse tipo de atitude do Venizelos faz retornar à cena política os antigos generais, não é? Eu coloquei aqui pelo menos os três principais. De novo, o Codilis aqui à esquerda, o Metaxás no centro, o Plástiras à direita, eles voltam com uma força política grande dentro dessas eleições. E todos os outros, uns passam a abraçar a causa liberal, os outros eles começam a levantar a questão monárquica de uma maneira muito mais politizada, e isto cria um novo cenário para as eleições de 32. Né? Eu só tirei proveito aqui, essa foto ela não é de 1930, ela é de 1960, 63, onde reúne aqui a geração dos intelectuais que passaram a fazer diferença em 1930, ou seja, na época final do Venizelos, e que influenciaram essa nova geração da época do Venizelos. Os principais aqui, eu coloquei aqui o Georgios Seferis, né, o Georgios Theotokos,
eles, inclusive nos anos 60, eles não paravam de ganhar prêmio Nobel, literatura e tudo mais, e até mesmo para premiar a diferença que eles fizeram nessa fase final do Venizelos dentro da Grécia, ok? Isso tudo para dizer que essa nova eleição de 1932, ela teve uma componente nova da juventude, no qual estava entrando. Daí a importância do novo teatro, do novo teatro de Atenas, não é, nacional, das escolas, não. Então a Grécia, ela parte agora para o novo cenário realmente dos anos 30. Né? E mais fatos assim para reforçar, ou seja, a natureza contribuiu também com uma série de mais colheitas, que acentuou a crise, escândalos dos ministérios e divisões até dentro do partido em função do novo cenário criado até pelo Venizelos, não é? E que enfraqueceram a autoridade do Venizelos como a figura de primeiro-ministros dentro do parlamento, né? Tanto no parlamento quanto até nos ministérios. E um pouco o fato do Venizelos agora, ele está vivendo os seus 70 anos, e partindo um pouco mais para a segurança administrativa e tendo que usar um pouco da sua arrogância pessoal. Essa miríade de fatos acaba aumentando o seu isolamento dentro do cenário político aí da Grécia a partir de 32. Né? Bom, a verdade agora, dentro das eleições, eu coloquei esse quadro aqui um pouco mais para resumir como é que nós vamos ver o resultado das eleições ali para frente, né, em gráfico, de forma gráfica, mas eu coloquei isso para poder ajudar a enxergar o que aconteceu. Então, aquele Venizelos que havia com quase 50% dos votos e obtido de forma direta apenas o seu partido 178 cadeiras no parlamento, das 250 disponíveis, ele agora, por conta de todo esse cenário, em maio de 32, e por conta das dificuldades que ele vinha tendo dentro do Congresso, na Câmara dos Deputados, né, em maio de 32, ele resolve renunciar. A pedidos e por conta de outros cenários, ele retorna 10 dias depois, agora tentando estruturar as novas eleições, não é, que haviam sido previstas para setembro de 32. E mais uma vez, ele muda o sistema eleitoral de majoritário para proporcional. Ele, dentro desse cenário, apoia o governo aí de coalizão do Tzaldari, né, com o Kodilis, o Metaxás, né, e antes das eleições acaba derrubando, ele vendo que nós vamos ver isso um pouco mais à frente, vendo que existiam muitas divergências, e nas eleições de 5 de março, né, quer dizer, as outras que ele acaba tendo que convocar, ele acaba sendo novamente derrotado, não é? E trazendo um pouco já, sem ser spoiler, né, mas trazendo um pouco já para o final, na noite de 5 de março, aí, o Plástiras, vendo que Venizelos não mais ia conseguir seguir sendo primeiro-ministro, ele encena de uma maneira um novo golpe, mas ele acaba fracassando, não é? Até mesmo por conta da não aceitação do Venizelos. Embaixo eu deixo um pouco esse cenário para que vocês possam ver que em 26 de maio de 32, ele dá 10 dias de governança de primeiro-ministro para o Papanastácio, mas ele acaba deixando o Tzaldaris, que estava com muito mais apoio dentro do parlamento, ficar até 3 de novembro de 32 com o apoio de uma grande parte do exército, e após as eleições, antes das eleições, ele retoma em 16 de janeiro, e
entrega 6 de março para que as eleições de 32 eles possam agora definir qual seria a maioria no novo parlamento. A gente vai ver isso aqui de uma forma mais clara, né, antes de chegar lá, mas falando um pouco então dessa primeira eleição, o fato é que foi aceito que todos os 250 assentos da Câmara Baixa do Parlamento, lembrando que na República, né, foi praticamente o único momento da Grécia que ele teve a Câmara Baixa e o Senado, a Câmara Alta. Então, todos os 250 da Câmara Baixa foram colocados à disposição e apenas 1/3 dos assentos do Senado abriram para serem reeleitos. E, evidentemente, por conta da instabilidade no país, o Exército, mais uma vez, fez de forma segura e tranquila a condução da eleição. O Partido Popular ele acabou recebendo uma pluralidade de votos nas eleições da Câmara dos Deputados, não é? O que acabou não refletindo no Senado, mas os liberais acabaram conquistando o maior número no Senado, e como ponto aqui interessante é que essa trajetória da instabilidade, tanto econômica quanto política no país, vai levar lá para frente, isso vai ser tema para o Bozines falar na apresentação dele, né, que a partir de 1935 a política na Grécia muda e o Senado acaba sendo extinto, permanecendo para frente apenas a Câmara dos Deputados, né, apenas o Parlamento Baixo. Bom, e esse aqui foi o resultado de 25 de setembro de 1932, onde na Câmara dos Deputados dá para se notar que majoritariamente a disputa, né, foi muito acirrada entre o partido de Venizelos e o partido de Salvares, né? O partido de Salvares era o primeiro, ele acabou ficando em percentual com uma pequena margem em cima do Venizelos, mas quem levou, por conta da nova modelagem proporcional de escolha dos assentos, o Partido Liberal do Venizelos ainda fica com 3 cadeiras a mais. Porém, é assustador o número de assentos que o Venizelos perde. Ele perde 80 assentos, enquanto que o partido de Salzares ganha 76. Não é? As forças ficam equilibradas, não é? Dentro desse novo cenário, evidentemente, fazendo agora o Venizelos perceber que a insegurança que ele vinha tendo no seu último ano de mandato se transforma em realidade, e ele precisa agora compor aqui uma nova aproximação com a sua oposição. Uma oposição não apenas no passado era monarquista, mas agora ele começa a perceber que votos migram para outras, né, assim, para outras frentes, não é? E essas outras frentes ficam claras, né, no partido do Cafadares, né, do progressista, e também do Partido Comunista, não é? O Zahariadis, e é interessante falar da questão dos votos migrando no Partido Comunista, porque o líder do partido, Zahariadis, ele também era um imigrante da Ásia Menor, ele também o negócio dele estava totalmente envolvido com tabaco, e isso passa a ser um pouco o espelho do que vinha acontecendo com os refugiados no norte da Grécia, perfeito? E talvez até uma das motivações do porquê os generais da antiga, a grande maioria dos generais que já vinham se aposentando, não só fortalecem, mas como consolidam a sua presença agora no cenário político e participação a partir de 1932, ou seja, a valorização do ideal comunista, por conta do eleitorado, aumenta a instabilidade e principalmente a preocupação da terceira força, assim, que existe política no país, que seriam as Forças Armadas.
Bom, no Senado, eu coloquei apenas a figura aqui da primeira eleição de setembro de 32, não há muita mudança, você pode perceber aqui que praticamente ele mantém a polarização entre o Partido Liberal e o Partido Populista, onde o Partido Liberal acaba conseguindo manter a maioria mais um dos votos, não? Muito bem. Temos aqui a figura do Csáldare, né? Essa foto aqui, ela foi tirada à época em que ele teve de fazer algumas viagens pela Europa, né? Isso aqui eu acho que foi em Genebra, ele está no centro, e o que é interessante de se comentar aqui é que foi uma grande surpresa para o cenário político internacional a saída de Venizelos aí e a projeção de Tsáldare, porque o Tsáldare ele não tinha nada do que efetivamente um grande estadista ali se prontificava, apenas propostas políticas, não? Ele não era nem visionário, ele não era nem carismático, ele talvez estivesse dentro do rol ali de administradores, mas o que efetivamente não representava a necessidade da Grécia à época. Mas por conta do cenário e pelo crescimento do Partido Popular, o Tsáldare ele entendeu que começou a gerar preocupações nos cantões militares e antes era importante entender que durante as eleições o partido de Tsáldare ainda tinha a política plena monarquista, ou seja, ele era totalmente contrário à manutenção da república. E a partir dessas eleições, ele acaba se vendo obrigado a emitir uma declaração por escrito de que o partido reconheceria o regime democrático, ou seja, ele manteria a república, não é? Para alívio de toda a opinião pública ali, tentando evitar mais uma questão de instabilidade dentro do cenário político na Grécia. Por conta disso, ele acaba formando um governo de coalizão no seu partido, o que caracteriza o chamado gabinete tríplice de Tsáldare, né? Pegando dois partidos de baixa representatividade eleitoral, que seria o Partido Nacional Radical e os liberais. Nós vamos ver aqui que esses partidos estavam praticamente na liderança de ex-militares, né? E assim ele consegue costurar uma presença no cenário político da Grécia mais segura. Bom, quando nas eleições ele ganha 95 assentos, né, no parlamento, em 32, logo atrás de Venizelos aí, ele resolve recusar a oferta de Venizelos, que acabou levando ainda o maior número de assentos, para formar um governo de unidade nacional. E aí Venizelos não vê outra alternativa, né? O Tsáldare forma em 3 de novembro, ou 4 de novembro de 1942, pela primeira vez, um governo de coalizão com os partidos do Kodilis e do Metaxás, ou seja, dois ex-militares, mas ele teve que acabar renunciando aí, em 16 de janeiro de 33, a favor de Venizelos, por uma série de dificuldades aí, de administração do parlamento, né? Aqui nós temos o Venizelos, não provocando o parlamento durante esse período de governança como primeiro-ministro do gabinete tríplice, né? E fazendo a sua oposição aí a Tsáldare, né? Bom, algo aqui apenas para que se possa fazer uma abstração do que foi esse gabinete tríplice. Reparem bem, olhe a representação do Partido Radical Nacional de George Condilis. Você se lembra do Condilis aí, que foi o grande salvador aí da ditadura, e o Metaxás, que foi o grande militar que apoiava a monarquia, não? Do partido ali dos livres pensadores. O partido Metaxás só tinha 2 cadeiras, o partido Condilis só tinha 5.
enquanto que o partido de Salles ele tinha 95. Então, ou seja, que gabinete tríplice era esse aí, onde ele fez uma amarração com com os dois menores partidos para poder trabalhar essa governança, né? Evidentemente, isso acabou deixando ele numa situação um pouco mais delicada. Mas isso mostra um pouco uma das razões do porquê esse governo tríplice ele não teria muito sucesso. Bom, aqui eu apresento já agora o que foi o novo resultado das eleições, por conta dessa instabilidade, e que Venizelos, mais uma vez, ele muda a forma de proporcionalidade das cadeiras, convoca as eleições de março de 1930, agora, para se formar a maioria. Para a surpresa de Venizelos, o Tsaldalis, ele ganha muito mais projeção, mais percentual nos votos e principalmente mais cadeiras, ou seja, ele já chega quase perto da metade das cadeiras totais, o que faz com que o partido de Condilis, crescendo um pouco mais, assim como também o de Metaxás, ele possa, desta forma, manter a sua aliança e agora fortalecer e dar continuidade de uma maneira mais segura, pelo menos para a oposição, não é? De manutenção do parlamento na Grécia. Então, daqui temos mais ou menos uma ideia, vocês conseguem ver um pouco que nessa segunda eleição o Venizelos ele cai mais ainda, ou seja, ele perde de 98 cadeiras, ele perde mais 18, ele chega só a 80. Então, isto parece que acaba jogando quase que uma pá de cal no cenário político do Partido Liberal, não é, através da figura do Venizelos, e um novo cenário aqui começa a se construir para a Grécia. Bom, então esse Partido Popular de natureza monárquica, ele tendo a maioria absoluta, né, acaba pondo fim à predominância do Partido Liberal de Venizelos, né? Esses resultados aí, conforme eu havia comentado antes, ele causa um choque nos pró-venizelistas, a ponto de que um dos generais pró-venizelistas, o Plásteras, ele resolve ensaiar um golpe, mas isso não vai muito à frente, até por conta do próprio Venizelos, não é? Depois disso, o governo militar de emergência ele acaba sendo estabelecido interinamente aí por um outro general, o Thônios, né, que sufoca a nova revolta, e ele entrega de volta, né, acho que 10, não lembro, algumas semanas depois, mas ele devolve para o Tsaldalis para ele poder ficar quase que 2 anos na manutenção desse poder. Bom, daqui para frente, eu não vou entrar no mérito, porque eu estaria abrangendo o escopo de detalhamento da próxima reunião, que vai ser detalhada mais pelo senhor Bozines, não é? E é de extrema importância entender o que o senhor Bozines vai comentar, porque vai levar a uma mudança radical agora na questão do cenário político e ditatorial na Grécia, né? Bom, esse aqui é apenas como acabou ficando a Câmara dos Deputados, não é? Através da nova legislatura, com o partido do Tsaldaris, né? E, bom, e aqui eu entro num tema mais, eu avancei aqui, mas eu entro num tema e podemos um pouco parar aqui. Isso também é tema do Bozines, não é? Eu não vou entrar mais a fundo, mas é a foto do carro do Venizelos que foi metralhado tentando assassinar ele um pouco antes das eleições, não é? Ele com seu neto. Bom, eu acho que aqui nós podemos interromper,
nós podemos parar a gravação.